Hoje nós vamos fazer uma introdução ao livro do Apocalipse. A minha esposa perguntou, né, qual seria o texto que nós iríamos ler, mas eu confesso para vocês que talvez hoje nós não faremos um estudo dos versículos, do conteúdo do texto, mas eu vou precisar fazer uma explicação para vocês de algumas informações que, se vocês entenderem bem estas informações, quando nós formos abrir o texto bíblico, aí sim ficará fácil a compreensão. Então hoje eu quero fazer um pano de fundo histórico. A gente precisa saber o que estava acontecendo, por que o Espírito do Senhor, né, ou porque o próprio Jesus trouxe a mensagem para João, o que estava acontecendo com a igreja. Então, todas estas informações nos ajudarão na compreensão da palavra de Deus. Para os estudos, eu até quero deixar algumas recomendações. Eu não sei se isso aqui acha mais para comprar. Eu usei esse livro, A Mensagem do Apocalipse, de Michael Wilcock. Eu usei para fazer um estudo semelhante com os jovens do Cambuci, da IPI do Cambuci, quando eu estive lá. Nós não concluímos. Eu saí, né, voltei para Minas, nós fizemos até o capítulo 7 e este foi meu material base. Mas eu encontrei também, esse sim é fácil de encontrar, eu recomendo para todos vocês, comentário do livro do Apocalipse, feito pelo nosso amado pastor Hernandes Dias Lopes. Fácil compreensão, acredito assim, os conselhos aí, se tem alguém de alguma outra igreja, se isso chegar ao ouvido de algum pastor, né? Comprar o comentário do Novo Testamento completo, porque abençoa aí os professores de escola dominical e é um excelente material que você pode comprar para um entendimento saudável sobre o livro do Apocalipse. Então fica aí essas sugestões para vocês. Eu usei também, e aí eu preciso falar isso, né, por questão de honestidade acadêmica, eu também usei para preencher aí, né, o nosso estudo, uma ferramenta chamada Bible Work. E ali tem alguns comentários exegéticos, opiniões de outros autores, o texto no original. Então tudo isso a gente procurou, né, ao longo dos dias aí, absorver para trazer um estudo aí bem consistente e objetivo e profundo para os irmãos e as irmãs. Esse é o desejo, né, do nosso coração. Deixa eu me posicionar aqui de novo. Então nós vamos dar início nesse momento ao estudo propriamente dito, feitas estas primeiras considerações, e à medida que, se porventura você for tendo dúvida, você tem dois recursos que você pode usar de momento. Você pode mandar uma mensagem no chat, ou você pode rebobinar. O Facebook permite esse recurso, né? Você vai ver que tem a barrinha correndo. Você pode pegar e rebobinar esta barrinha e ouvir de novo alguma informação que porventura não tenha ficado clara para você. Certo? Amados irmãos, vamos falar sobre o livro do Apocalipse. Eu confesso para vocês que de todos os livros da Bíblia é um dos livros que mais me fascina, por causa da sua riqueza simbólica, aquelas linguagens, aquelas metáforas, faz a gente pensar, porque quando às vezes o texto é fácil, né, a gente recebe uma informação que não precisa fazer a gente pensar tanto, a gente entende ela e ok. O livro do Apocalipse não é assim. Ele é um livro de difícil compreensão. Ele te faz pensar. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão acompanhando aqui agora, até hoje você deve se perguntar assim, o que é o número da besta? O que é a besta? O que é o dragão? O que é isso? O que é aquilo? Talvez coisas que você ainda não achou resposta. Porque a mensagem do Apocalipse tem esse poder. É uma mensagem muito simbólica, porém é uma mensagem de esperança. É uma mensagem que fala de um recomeço. É uma mensagem que fala da vinda do Senhor, do estabelecimento do seu reino
e do sustento da igreja, a vitória da igreja enquanto a vinda do Senhor, né, a segunda vinda do Senhor Jesus não acontece. E por causa de ser um livro assim com tanto simbolismo, com tantas figuras de linguagem de difícil compreensão, muitas vezes as pessoas incorrem em alguns perigos. Acho que de todos os livros da Bíblia, o que tem mais tentativas de explicação, o livro sobre quem ou sobre o qual fizeram o maior número de comentários é Apocalipse. E aí surgem algumas distorções por falta de um conhecimento prévio do pano de fundo histórico. E então existem perigos. É um livro abençoador, mas é um livro perigoso quando compreendido de forma incorreta. E quais são os perigos, né? Eu separei aqui 3 perigos que nós vemos ou temos que tomar cuidado para não cometer esses perigos quando lemos o livro de Apocalipse. Primeiro deles, literalismo. O que é o literalismo? É a coisa ao pé da letra. Literalismo é a coisa assim, é o pingo no i, do jeito que está escrito assim é. Interpretar o livro do Apocalipse de forma literal pode ser muito perigoso. Vou citar alguns exemplos. O livro fala sobre os 144 mil que estavam na presença do Senhor. Aquele número é um número literal. Ou melhor, é um número simbólico, perdão. Ele não é um número literal. Não são apenas 144 mil que serão salvos. Houve uma determinada igreja que interpretou isso de forma literal, que apenas 134 mil pessoas seriam salvas. Não é. Outra coisa, 666, o tal do número da besta. Aquilo é literal? Não é. Aquilo é simbólico, aquilo tem um objetivo de transmitir um ensinamento. Então, procurar 666 aí é ser literalista. E aí você vai interpretar o texto de forma incorreta. O dragão com os 10 chifres, aquilo é literal? Não. Aquilo é simbólico. Tem um sentido, um propósito de um ensinamento. Então você precisa evitar esse tipo de perigo. O perigo do literalismo. Ler e achar que é exatamente aquilo que está escrito que é o sentido que o texto quer dar. Então esse é o perigo número 1. Perigo número 2, preterismo. Que palavra difícil que é essa daí. Preterismo vem de pretérito, tempo passado. Existe uma linha, eu acho uma linha muito perigosa, aí já é para os estudiosos da palavra de Deus. Talvez os mais leigos, isso que eu vou falar não serve, mas é para a turma entendida. Se tem alguém bem entendido aí acompanhando, o perigo do preterismo é o seguinte, é pegar o texto do Apocalipse e dizer que aquela mensagem só fez sentido para quem recebeu ela há 2000 anos atrás. Somente para aquelas igrejas, somente para aquela geração. É dizer que ela se aplica lá, mas ela não tem nenhuma aplicação para a igreja do presente. É uma linha de pensamento racional, aquelas pessoas muito racionais, que têm dificuldade de lidar com a fé. Então esta é uma linha perigosa. Então ser literalista é perigoso e achar que o Apocalipse só serviu lá para a turma da igreja primitiva também é muito perigoso. E um terceiro perigo que nós vemos na interpretação, né, ou na leitura que as pessoas fazem do livro do Apocalipse, diz respeito à questão futurística. Tem gente que o problema é ficar só no passado, né, que acha que Apocalipse é recurso de museu. Tem outros que acham que é só coisa para o futuro, que não conseguem ver o passado, não conseguem ver o presente no livro do Apocalipse, mas eles só veem profecias futuras. Vai acontecer assim, o fim do mundo vai ser assado. Nós temos um exemplo na virada do ano de 99 para 2000, profecia de Nostradamus. Você aí, um pouquinho mais velho assim, mais jovem, não precisa nem ser muito mais velho não, pode ser jovem como eu. Você deve se lembrar aí da profecia de Nostradamus.
ah, no ano de 1800 e alguma coisa, aí teve um grupo também religioso que marcaram uma data para Jesus voltar. São perigos. Tem muita gente que pega o livro do Apocalipse para fazer contas e cálculos, para fazerem aí uma previsão de quando Jesus vai voltar. Isso é futurismo, é ler o livro de forma futurística, e isso é perigoso. Então, se você partir para o literalismo, se você ficar olhando só para o passado, achando que serviu só para os crentes do passado, e se você achar que o Apocalipse é uma coisa, né, uma mensagem futura que só serve lá para frente, que não tem nada a ver com o presente, também está errado. Fuja desses três perigos. Se você gosta de algum deles aí, eu quero convidar você agora para abrir teu coração para algo novo, que eu tenho certeza que será muito mais abençoador para a tua vida do que o literalismo, do que ficar preso no passado ou do que ver o livro do Apocalipse como algo apenas futuro. Pois bem, feita esta primeira observação, então vocês estão vendo que eu não estou lendo a Bíblia ainda, porque primeiro eu preciso explicar estas coisas para vocês. Então, feitas estas considerações sobre esses três perigos com relação ao livro do Apocalipse, eu preciso também explicar para vocês três linhas de interpretação. As três principais linhas de interpretação do livro do Apocalipse, porque nós não vamos poder pegar as três, porque é impossível pegar os três ali, as três linhas, botar num pacote só e querer seguir em frente. Então a gente vai precisar determinar uma linha de interpretação e aí a gente vai percorrer com essa linha de interpretação até o fim, até o capítulo 22. Aí a gente vai ter uma explicação lógica, vai fazer sentido, uma coisa vai encaixar com a outra e vai ser legal, vai ser bênção desse jeito. Primeira linha de interpretação que a gente tem no livro do Apocalipse. E aí essas linhas de interpretação, elas vão partir da questão do milênio. O milênio é um texto que fala lá no livro do Apocalipse, no capítulo 20. Eu não vou entrar em muitos detalhes agora, porque a gente vai chegar lá, né? Daqui a alguns meses, permitindo o Senhor. Aí sim a gente vai esmiuçar isso daqui. Mas a interpretação, esse texto do capítulo 20, ele é muito importante. Ele é um divisor de águas para três linhas de interpretação no que diz respeito ao livro do Apocalipse. Primeira delas, pós-milenismo. O que é essa linha pós-milenista? Tem pessoas que interpretam desse jeito, nós respeitamos, mas ela tem muita incoerência com a Bíblia no todo. Porque nós temos que pensar o seguinte, não adianta querer pegar o Apocalipse e interpretar ele de forma isolada. A Bíblia precisa ser interpretada como um todo e não isoladamente, né? E aí a linha pós-milenista tem alguns problemas. Eu vou conversar com vocês sobre eles agora. Essa linha de pensamento prega o seguinte, que Jesus Cristo voltará na sua segunda vinda após 1000 anos de paz, prosperidade e de um grande reavivamento espiritual. Então, essas pessoas interpretam os 1000 anos de forma literal, olha o perigo de novo, 1000 anos, certinho, 1000 anos. Eles pegam isso de forma literal e eles falam que vai ter um grande reavivamento. E vai ser um período de muita paz na terra, de 1000 anos, e aí depois desses 1000 anos, o Senhor Jesus volta pela segunda vez, a sua segunda vinda. Qual é o problema desta linha de interpretação? É que as Escrituras no todo nos dizem que antes da segunda vinda de Cristo não haverá paz, não haverá essa prosperidade, esse reavivamento todo, pelo contrário. O Senhor Jesus diz no Evangelho de Lucas, achará porventura fé na terra o Filho do Homem quando voltar? Então, na verdade, o tempo da vinda do Senhor Jesus será um tempo onde o amor terá se esfriado no coração de muitos, tempos de guerra, tempos de pandemias, tempos de corrupção, tempos de violência. Então cai por terra o argumento pós-milenista de que seria um período de muita paz para depois Jesus voltar. Não, a Bíblia é muito clara
são tempos difíceis que precederão a vinda de Jesus Cristo. Então, pós-milenismo, nós não vamos seguir essa linha. Essa linha vigorou até ali no começo do século XX, até que se decepcionaram ali porque tiveram duas grandes guerras mundiais que devastaram o mundo e inclusive devastou também esta linha de pensamento. Então, se você acha que vai ter paz e Jesus vai voltar depois de 1000 anos de muita paz, risca este pensamento para você conseguir compreender o texto. Prosseguindo, segunda linha, pré-milenismo. Esta é a linha que mais as pessoas entendem, até por conta de um filme, que eu confesso que eu já assisti esse filme junto com os jovens lá em Alterosa. A gente reunia a turma na nossa época de mocidade e ia assistir os filmes. Lembra que filme que é, meu bem? Que a gente assistia sobre o Apocalipse? Uma série, tem até um livro desse Deixados para Trás. Deixados para Trás foi um filme, tem um livro também, muito famoso, e eles seguem essa linha pré-milenista. Tem coisa boa nessa linha, tem muito ensinamento bom ali, mas existem algumas coisas que não batem, alguns pontos que não batem com as escrituras sagradas. E quais são esses pontos? Primeiro deles, primeiro vamos falar o que é pré-milenista, né? Se pós é que Jesus vem depois, pré é que Jesus vem antes do milênio. Então, nessa linha, eles ensinam que Jesus vem, aí vai ter um reinado do milênio, e aí depois Jesus vem de novo para estabelecer o reino final. Em outras palavras, eles pregam duas vindas de Jesus. Uma para arrebatar a igreja, Jesus vem só até os céus, né, e arrebata a igreja, e os crentes sobem com ele e reinam por 1000 anos, e aí o resto da turma fica sofrendo aqui na terra. E aí depois de 1000 anos o Senhor Jesus volta para a terra. E aí então haverá novos céus, nova terra, e ele reinará aqui pelos séculos dos séculos. E isso pregam os pré-milenistas. Outra questão que eles pregam é a seguinte, é que depois desse arrebatamento, né, as pessoas que ficarem na terra, elas terão uma oportunidade de crerem em Jesus. Elas terão uma oportunidade de receberem o Evangelho e serem salvas depois desse primeiro arrebatamento. E isso é incoerente, a Bíblia não fala isso. Então esse é o grande ponto problemático na questão do pré-milenismo. Eu sei que é desafiador, e eu sei que dentro da igreja presbiteriana, né, da presbiteriana independente, na mentalidade dos crentes, a linha que mais tem influenciado é a pré-milenista. É essa linha que eu estou acabando de explicar para vocês. Mas ela não é consistente com as Escrituras. Então, nós vamos para a terceira e última linha, que é a linha de tradição reformada. Todas as confissões de fé do século XVI, do período da Reforma, todas as confissões de fé que vieram após o período da Reforma, ensinam a doutrina sobre essa questão da volta de Cristo, nesse termo aí esquisito que eu vou explicar para vocês, que é o amilenismo. E o que é o amilenismo? E é nessa linha que nós vamos seguir. Nós vamos trabalhar o nosso estudo todo em cima desta linha de pensamento, que diz o seguinte: amilenismo é um entendimento de que o milênio, aquele período dos 1000 anos que fala em Apocalipse capítulo 20, não é literal. Ele é um termo simbólico. Não é que vai ter 1000 anos certinho, não. Aquilo ali é um termo simbólico que dá a ideia de um período grande de tempo. Na compreensão reformada, na compreensão amilenista, crê-se que o milênio ele começa na primeira vinda de Jesus e termina com a segunda vinda de Jesus. Esse período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus é o período do milênio, que na nossa forma de contagem de tempo já tem aí 2000 anos. A gente não sabe quando o Senhor Jesus vai voltar, mas nós já estamos vivendo o milênio.
E aí esse reino de paz, de prosperidade, que lá fala em Apocalipse 20, quem está vivendo no milênio agora? Os crentes que morreram em Cristo. Todas as pessoas que morreram crentes em Cristo Jesus estão gozando da paz, da plenitude, da comunhão perfeita, do reino de Cristo sobre a vida deles, naquele lugar que Cristo foi para lhes preparar um lugar. Eles já estão no Senhor. É isso que é a beleza dessa interpretação amilenista, né? Então, o milênio já está acontecendo. Começou com a primeira vinda de Cristo e terminará na segunda vinda do Senhor Jesus. E é nesta linha reformada, que tem consistência com toda a Escritura Sagrada, que nós vamos trabalhar daqui por diante. Ok. Vamos falar da Bíblia agora. Pode pegar a tua Bíblia aí, se você tiver ela, que essa parte aqui é importante. Você tem que entender muito bem isso aqui que eu vou falar agora, que já vai começar a desfazer um monte de nó na tua cabeça no que diz respeito ao livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, grava isso aqui, ó, não é um livro que foi escrito em ordem cronológica, ou seja, ele não foi escrito naquela ordem bonitinha assim, o começo, o meio e o fim, uma conclusão. Não. Ele é um livro dividido em 7 partes e cada uma dessas partes é um bloco completo em si mesmo. Ou seja, a primeira parte fala da primeira vinda e da segunda vinda de Cristo. E se terminasse o livro do Apocalipse ali, já dava para entender. A segunda parte fala da primeira até a segunda vinda de Cristo, só que agora com alguns outros detalhes. A terceira parte fala da primeira até a segunda vinda de Cristo, só que agora com mais detalhes ainda, até chegar à última parte. E aí eu fiz aqui algo, eu vou tentar, espero que dê certo hoje, né? Semana passada eu fui tentar fazer algumas coisas que não deram certo. Deixa eu tirar eu aqui de cena, porque agora vocês não precisam me ver, vocês precisam me ouvir apenas. Então, para ficar fácil o entendimento, imagina isso aqui, ó. Você vê agora uma montanha escura com neve branca. Essa é a história. Uma montanha escura com neve branca. Certo? Vamos para uma outra cena. Legal, eu tenho a mesma montanha escura com neve branca, mas agora eu tenho um céu azul. Então é a mesma história, só que agora tem um detalhe a mais. Vamos em frente? Opa, eu tenho a montanha escura com neve branca, mas agora eu tenho um detalhe do céu azul, e além do detalhe do céu azul, eu tenho um lago azul, que já vai embelezando cada vez mais a minha cena. Opa, eu tenho a montanha escura de neve branca, mas eu tenho mais detalhes ainda. Agora entrou um detalhe de um sol. Mostrou algo novo, né? Além do céu e além do lago azul. Eita, mais uma cena. Eu tenho a montanha de neve branca, tenho um céu azul, um lago azul, um sol muito bonito, mas lá do lado esquerdo, lá no pé da montanha, agora surgiu uma árvore, um detalhe a mais. Legal. Vamos para a sexta cena. Eu tenho uma montanha com neve branca, um céu azul, um sol bonito, um lago azul, uma árvore no pé da serra, e do lado direito eu tenho uma árvore da outra margem do lago. Tá vendo que a cena vai ficando cada vez mais completa? Legal. Última cena, sétima cena. Eu tenho agora a mesma montanha. Tá vendo que a montanha nunca saiu do seu lugar? Ela sempre esteve lá. Mas agora eu tenho, além do detalhe do céu azul, o lago azul, o sol, a árvore no pé da serra, a árvore do lado direito, eu tenho a visão completa agora com esta árvore do lado esquerdo. E assim, meus irmãos, é o livro do Apocalipse. Eu fiz esta ilustração, esta imagem para tentar mostrar isso para vocês. O livro do Apocalipse são 7 partes, cada uma delas vai revelando novos detalhes, novos detalhes, novos detalhes, até que chega no ápice, que é lá no final, a partir do capítulo 20, que vai falar
do estabelecimento de novos céus e nova terra. E se você me perguntar qual é a mensagem central, né? O que é a serra, a montanha com neve branca do livro do Apocalipse? É isso daqui, ó. A primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo. Esse período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo. E nesse tempo, as lutas da igreja. A luta contra os homens, a perseguição humana, e a luta contra o próprio diabo, as perseguições espirituais. E em todas elas, Cristo dá a vitória à igreja. Isto é a montanha. A primeira e a segunda vinda de Jesus e as lutas que a igreja enfrenta nesse período, mas a promessa do socorro e da vitória que Cristo daria à sua igreja. E aí vem os detalhes, as taças, o juízo de Deus, os inimigos da igreja, a vitória sobre o maligno e aquele monte de coisa que a gente conhece aí meio superficialmente, mas a gente vai tentar aprofundar um pouquinho mais isso daí. Ok? Prosseguindo aqui então, nossa, estou feliz, deu certo isso daqui. Vamos para as 7 cenas do Apocalipse. Eu quero convidar você agora então para que abra a sua Bíblia no livro do Apocalipse. Nós não vamos ler textos, mas para você pegar aí a Bíblia e entender isso daí que eu estou querendo dizer. Ó, do capítulo 1 até o capítulo 3, nós temos a primeira cena, que fala da primeira e a segunda vinda de Cristo e fala das lutas da igreja, preparando a igreja para a vinda de Jesus. Por isso que nas cartas que Jesus manda às igrejas, ele sempre termina fazendo uma promessa sobre a vinda dele, né? Ao vencedor darei a coroa da vida, ao vencedor darei o novo nome, por aí vai, várias preciosas promessas. Então essa primeira cena nós vamos chamá-la de a cena dos 7 candeeiros, que são as 7 igrejas. Do capítulo 4 até o capítulo 7, se você abrir aí, você vai ver uma nova cena, que ela tem começo, meio e fim. Se o livro de Apocalipse terminasse aí no capítulo 7, né, no final do capítulo 7, você vai ver que vai estar falando ali dos santos, no céu, a vitória, né, a consumação dos tempos. É um bloco completo em si mesmo. Então nós vamos chamar agora esse segundo bloco de o bloco dos 7 selos. Depois nós vamos estudar esses 7 selos. Próximo bloco, então já foram 2, né? Vamos para o terceiro. Do capítulo 8 até o capítulo 11, nós temos mais uma cena, né? Que vai falar da volta de Cristo, a primeira e a segunda vinda de Cristo, as lutas da igreja, a vitória da igreja, mas com mais detalhes agora do que a gente teve na primeira e na segunda cena. Vamos para a quarta cena, que é do capítulo 12 até o capítulo 14, que nós vamos chamar esta cena de o quarteto do mal, que são os agentes do maligno, a besta que emerge da terra, a besta que emerge do mar, o anticristo, as perseguições. Nós vamos dar os nomes certinho para cada um deles depois, né? E então nós vamos chamar essa quarta cena de o quarteto do mal. Ela vai falar da mesma coisa, a volta de Cristo, né? A primeira e a segunda vinda de Cristo, as lutas da igreja e a vitória, só que agora com mais detalhes ainda. A quinta cena será as 7 taças, que é do capítulo 15 até o capítulo de número 16, que vai falar aqui a respeito de juízo, né, das aflições desse mundo, juízo que Deus permitirá. A sexta cena, a derrota dos agentes do dragão, né, a derrota da besta, a derrota do anticristo, que é o capítulo 17 até o capítulo de número 19. E a última cena, que vai pegar tudo isso que já foi falado de forma completa agora, a visão geral, né, plena de toda a cena do livro do Apocalipse, que vai falar sobre a consumação dos séculos, ou a consumação dos tempos, que vai do capítulo 20 até o capítulo 22. Então, se você pegar o livro do Apocalipse, querer ler ele do capítulo 1 até o capítulo 22,
achando que é uma história linear, né? Que tem começo, meio e fim certinho, você nunca vai conseguir entender. Você precisa separar esses blocos, aí você entende um bloco, entende outra cena, entende a outra, e aí você vai vendo que cada vez mais vai enchendo de detalhe, detalhe, mas a história é sempre a mesma. Lembra da montanha de neve branca e rocha escura? A primeira e a segunda vinda de Cristo e as lutas que a igreja enfrenta nesse período, mas que Cristo lhe prometeu e lhe concede a vitória em todas elas. Esta é a coluna, esta é a montanha que está presente em todas as cenas do livro do Apocalipse. Eu queria estar presente com vocês, porque eu sei que são muitas informações, para poder perguntar, né, olhar a carinha dos irmãos, porque quando a gente está lá na igreja, a gente olha assim para os irmãos, vai surgindo aqueles balõezinhos de dúvida, uns com aquela cara de espanto, outros com aquela cara de às vezes eu não estou entendendo, mas agora eu não tenho como fazer isso não, vocês vão ter que meio que se virar aí, pedir para Deus abençoar, dar entendimento e rebobinar se for preciso, assistir de novo para vocês entenderem, porque se vocês entenderem isso daqui, eu garanto que vocês entenderão de forma muito mais fácil a interpretação do livro do Apocalipse, ok? Prosseguindo aqui então, nós vamos agora assistir um pequeno vídeo. Então eu fiz uma explicação até aqui a respeito de como interpretar o livro. Falei dos perigos, que nós vamos seguir a linha amilenista de interpretação. Falei da divisão das 7 cenas que estão presentes no livro. Agora eu quero fazer com que você viaje um pouquinho no tempo aí. Nós vamos levar a nossa mente agora a 2000 anos atrás, para nós vermos como estava o mundo naquele período e desta forma podermos compreender a mensagem para aquele povo, os cristãos primitivos, né? Então primeiro a gente vai ter que olhar no passado e ver como as coisas estavam acontecendo ali, para então a gente poder ter um conhecimento histórico e dar sequência no nosso entendimento e trazer ensinos para nós no presente também. Então, vamos lá. Aqui atrás estão as ruínas do velho Coliseu Romano. Ele começou a ser construído pelos Vespasianos no ano 72 depois de Cristo e foi concluído pelo seu filho Tito no ano 80 depois de Cristo. Mas vieram os normães em 1084 e o deixaram do jeito que o vemos hoje. Mas por que foi deixado neste estado? Provavelmente por ser um monumento aos mártires cristãos. Sem dúvida que é o símbolo do poder da Roma imperial. Por outro lado, é uma das páginas obscuras da história humana, na qual a igreja teve que enfrentar dura perseguição. A história dos mártires é contada em 10 capítulos e 10 diferentes séries de perseguições ocorreram contra a igreja. Elas podem ser citadas assim. Até o ano 250 depois de Cristo, era a nível local, mas acabou se tornando uma questão para o Império. Em segundo lugar, era tudo normal, embora nem sempre centralizado em um imperador. O alívio, o apaziguamento veio com a morte do imperador. Embora uma perseguição judia tenha precedido isso, a hostilidade romana começou no ano 64 depois de Cristo, ocasionada por Nero. O historiador romano Tácito fez um relato da cidade de Roma em chamas. Nero declarou que isto tinha sido obra dos cristãos e matou muitos deles após terríveis torturas. Outros historiadores falam de uma manta incômoda que os cristãos eram obrigados a usar. Era feita de um tecido grosso coberto com piche, cera e enxofre. Vestidos com esta manta, eles eram pendurados pelo queixo com lanças afiadas, fixadas no solo e incendiados. Nero os colocou em chamas à meia-noite para servirem como tochas para a cidade.
Histórias são contadas de que casas eram lotadas de cristãos e em seguida incendiadas. Grupos de 50 amarrados com cordas eram lançados no mar. Espadas, cadeiras incandescentes, rodas para esticar corpos humanos e garras de ferro para rasgá-los. Todas essas tentativas de Roma eram para acabar com a influência dos cristãos. Existem 4 razões fundamentais para a perseguição aos cristãos pelo Império Romano. A primeira era política. Os cristãos costumavam se reunir à noite em locais clandestinos e eram suspeitos de formarem um outro partido político. A segunda era religiosa. Eles se recusavam a oferecer incenso no altar para César, reconhecendo que ele era Deus. E a terceira era social. Eles tinham uma filosofia de vida distinta. Acreditavam que todos os homens eram iguais. A filosofia romana era Nero em uma das extremidades da escala social e os escravos na extremidade oposta. E, por fim, tinham as razões financeiras, pois o povo vivia, por exemplo, da confecção de efígies e pequenas imagens de idolatria da deusa Diana, e o evangelho as tirou do mercado. A 10ª e última destas séries ocorreu no mês de março do ano 303 d.C. Foi um édito emitido pelo imperador Diocleciano. Ele decretava fim a todas as reuniões, destruição de todos os templos, a deposição de todos os oficiais, o encarceramento de todos aqueles que persistiam na desobediência e em submissão a todos os escritos sagrados que, por sua vez, deveriam ser confiscados e queimados. Eusébio, o historiador, confirmou que um posterior édito ordenava aos cristãos a oferecer sacrifício aos deuses pagãos, senão seriam mortos. Ele também relatou que as prisões ficaram tão lotadas que não havia espaço para acomodar os criminosos. A perseguição afrouxou quando Diocleciano abdicou e se aposentou no ano de 305 d.C. Galério estabeleceu um decreto em seu leito de morte no ano 311 d.C., dando tolerância ao cristianismo. Quando alguém questiona que proveito se faz desses 241 anos de perseguição, admitimos ser uma difícil pergunta a ser respondida. Mas se você reconhecer que debaixo de cada onda de perseguição, o número de fiéis aumentou, consegue perceber que eles enfocaram a definição do que era uma igreja? Eles ainda questionavam o direito daqueles que se comprometiam sob perseguição de manterem ou não uma amizade com os demais crentes. E então, há a questão a respeito da autoridade da Bíblia. Mas quando paramos e pensamos, tinham certas cartas que, mesmo sem serem ainda canonizadas, possuíam suprema autoridade e redirecionavam as prioridades do povo. Agora há um interesse neste livro indestrutível. Da perseguição à proclamação do... Ok, irmãos, então a gente procurou colocar aí esse vídeo para vocês. É um vídeo muito legal, é um vídeo longo, ele é um vídeo de 3 horas. Depois, no fim, eu vou deixar o link deste vídeo nos comentários para que você possa enriquecer o teu conhecimento sobre como a Bíblia que nós temos hoje foi formada. Abrindo um parêntese aqui, às vezes você não dá valor, às vezes você mal lê a Bíblia, compra uma Bíblia hoje, às vezes por R$5, deixa de canto ali. Às vezes tem até uma Bíblia bonita, mas não lê. Essa Bíblia custou caro, custou o sangue de muitas pessoas. E esse vídeo que vocês viram conta de forma completa, bem ilustrativa, como a Bíblia foi compilada, e eu vou deixar para vocês no final da nossa aula. Fecha parêntese. Voltando aqui então para o nosso estudo, vocês viram um pouquinho de como estava o mundo naquele período ali entre os anos de 64 e 96 depois de Cristo. Foi um período de muitas conturbações. E eu vou voltar aqui para o slide agora, para a gente entender agora o pano de fundo histórico daquilo que estava acontecendo naquele período, certo? Então vamos lá. No ano de 64, tinha um imperador romano chamado Nero, e ele não era muito certo da cabeça. Ele era uma pessoa cruel, uma pessoa bárbara, uma pessoa de uma maldade sem par. E dizem aí os historiadores, né, isso é uma linha
histórica, mas existem alguns que falam diferente, mas eu vou pegar isso daqui. Que esse imperador ele queria reconstruir a cidade de Roma. E ele incendiou a cidade. É claro que não disse que foi ele, né? Ele disse que foi alguma outra causa. Ele incendiou a cidade de Roma possuía 14 bairros. Daqueles 14 bairros que a cidade de Roma possuía, deixa eu pegar a informação precisa aqui, o incêndio ele durou 7 noites e 6 dias, ou melhor, 6 dias e 7 noites. A cidade de Roma possuía 14 bairros, dos quais 10 foram consumidos pelas chamas. 10 bairros queimaram. Os 4 bairros que sobraram ali, né, que não foram consumidos pelas chamas, eles eram bairros habitados predominantemente por judeus e por cristãos. E aí Nero achou um argumento perfeito ali para botar um culpado, para achar um culpado pelo incêndio. Então Nero culpou os judeus e os cristãos. É importante destacar aqui que não foi perseguição apenas contra os cristãos, mas os judeus também foram perseguidos. E nesse período, então, quando eclode esta perseguição, porque aí os romanos ficaram furiosos com os cristãos e os judeus, mataram muita gente, né, pelas chamas, crucificados, queimados, no Coliseu, sendo alimentados pelas feras, mortos por gladiadores. Nesse período, por exemplo, foi quando o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, segundo a tradição, foram mortos. Paulo foi decapitado em Roma e o apóstolo Pedro foi crucificado e pediu para que fosse de cabeça para baixo, também na cidade de Roma. Isso no ano aí 64, 65, 66, nesse período conturbado. O que aconteceu depois disso? No ano 70, os judeus começaram a se rebelar lá em Jerusalém agora, já não é em Roma, é lá em Jerusalém. E o Império Romano perdeu ali, vamos dizer assim, a paciência, né, contra os judeus de Jerusalém e destruíram a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém foi completamente destruída. O templo foi derrubado, só sobrou aquele muro que você vê até hoje, o Muro das Lamentações, que a gente vê lá o judeu lá orando, chorando. Aquilo é o que sobrou. E aí os judeus foram espalhados pelo mundo inteiro, né, o mundo conhecido, e só voltaram para a terra da Palestina, se não me falha a memória, foi em 1945, quando foi ali estabelecido, né, ou criado pela ONU, o Estado de Israel. E aí separou lá um pedaço de terra na Palestina para o povo judeu poder voltar. Isso quase 2000 anos depois dessa destruição de Jerusalém em 70. Por isso que tem aquela brigaiada lá por terra até hoje, né, entre judeus e palestinos, porque os judeus foram reinseridos ali. E no ano de 81 até o ano 96 depois de Cristo, surgiu um imperador chamado Domiciano. E é nesse período do governo de Domiciano, é por isso que eu fiz todo esse pano de fundo histórico aqui, em que o livro, ou a mensagem, a revelação de Apocalipse foi dada a João na ilha de Patmos. Esse período foi um período de perseguição contra a igreja. O apóstolo João foi exilado justamente em decorrência dessa perseguição. É importante salientar que essa perseguição não foi uma perseguição geral. Tipo, o imperador fez o decreto lá falando que em todo o Império Romano os cristãos deviam ser perseguidos. Não era assim. A religião cristã não era bem vista, vocês viram no vídeo ali, por questão política, religiosa, por questão que tinha o culto ao imperador, né, o imperador que era Deus, e aí vem os cristãos e falam que Jesus Cristo é o Senhor e soberano, então deu um conflito ali. A perseguição era a seguinte: nós não apoiamos o cristianismo, se chegar denúncia, a gente cai em cima. Em outras palavras, se alguém não fosse, você era um cristão, você é um cristão lá no período de Domiciano, teu vizinho não ia com a tua cara, ele não precisava falar nada para você, bastava ele ir no oficial de justiça e falar, denunciar você, dizendo assim, ó, o fulano é um cristão.
Aí vinham os soldados lá na sua casa, você era levado a julgamento. Se você negasse, né, se você adorasse o imperador e negasse que Jesus Cristo era o Senhor, você voltava para casa tranquilo. Agora, se você adorasse a Jesus, se você confessasse Jesus, se você não adorasse o imperador, aí, meu filho, você ia virar espeto, você ia virar carne para fogueira, ia virar alimento para as feras, ia virar espetáculo para as pessoas, você ia morrer. Então era por denúncia. E como o cristão não era bem visto, né, o cristianismo não era bem visto dentro da sociedade romana, então qualquer coisinha as pessoas iam lá e denunciavam com o intuito mesmo de que a pessoa morresse. E se ela não negasse a fé, ou melhor, se ela negasse a fé, aí ela sobreviveria. Amados, hoje é isso. Eu precisava fazer isso com vocês. Então nós vamos seguir a interpretação amilenista, que fala que o milênio começou na primeira vinda de Jesus e terminará na segunda vinda. Nós vimos que o livro do Apocalipse ele é dividido em cenas, são 7 cenas. E cada uma delas vai enriquecendo a visão do todo. E nós vimos o contexto em que aqueles cristãos ali da região da Ásia Menor e de Roma, do Império, estavam vivendo. O imperador era Domiciano e havia ali uma perseguição por meio de denúncia. E se aquela denúncia fosse confirmada, o cristão seria morto. Quero deixar uma mensagem final para você. Ser cristão não é fácil. Não será fácil. Nunca foi fácil. Disse o Senhor Jesus: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo dia após dia, tome a sua cruz e venha após mim. Cristianismo exige entrega, sacrifício. E eu fico pensando, se às vezes a gente não consegue se sacrificar nas pequenas coisas, que dirá diante das grandes coisas? Fico pensando se a gente não consegue sacrificar um pouco do nosso tempo, 1 hora quando a gente tem os nossos cultos presenciais, né? 1 hora do nosso domingo de manhã ou 1 hora do nosso domingo à noite. Se a gente não tem condição, coragem de sacrificar isso, se a gente não abre mão das outras coisas para dedicar a isso, olha, eu temo se um dia estourar uma grande perseguição se você dá conta do recado. Se como cristãos a gente não consegue reservar um tempo de oração diário, um sacrifício diário de oração, de meditação na palavra de Deus, eu temo quando Jesus for voltar sobre a vida daqueles que não conseguem fazer isso. Vida cristã é vida de luta, a gente luta com relação à sexualidade, o jovem sofre com isso, luta, peleja, o adulto também luta com um monte de coisa. Vida cristã não é fácil. Vida cristã é sacrificial, mas é uma vida de vitória, de prazer, não nas coisas desse mundo, mas é um contentamento que brota daqui, é uma âncora lançada à eternidade, que fez com que aqueles cristãos do passado, diante das feras, diante da cruz, diante das fogueiras, eles encaravam tudo aquilo tremendo de medo? Não. Diz a tradição, né, a história, que quando Nero fez de uma rua, ele fez postes humanos, né, colocou estacas e pendurou cristãos ali para serem queimados. Diz a tradição que aqueles cristãos eles cantavam hinos enquanto eram consumidos pelas chamas. Amados, sejam fiéis no pouco, porque se não forem fiéis no pouco, dízimo, outra coisa, quero falar isso aqui, se você não é fiel em dízimo, que é um sacrifício pequeno que nós fazemos, como que você vai ser fiel nas grandes coisas? Se você não é fiel na dedicação do tempo a Deus, como você subsistirá diante dos grandes desafios da fé que podem nos acometer? Então, por hoje é isso. Coragem, vida cristã. É uma vida de sacrifício, é uma vida de coragem. E que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, que Deus os guarde, os proteja. Foi uma alegria, um prazer muito grande poder ministrar esse estudo. E na semana que vem nós então iniciaremos o texto bíblico propriamente dito. Próximo domingo, às 9 horas da manhã, eu aguardo você para um novo encontro de edificação
para a nossa fé e o nosso crescimento.